Nossa, e como é que é lidar com tantas correntes políticas dentro do Tribunal de Justiça? O senhor se dá bem com todo mundo? Como é que é? Existem divergências, né? Existem juízes que são mais e existem juízes que são menos rigorosos. Eu, por exemplo, costumo ser rigoroso. Eu acho que o mais fácil para nós é aplicarmos a lei tal qual ela está disposta, sem interpretações que que são viáveis, mas que não estão exatamente dentro do espírito da lei. Eu vou me permitir dizer a respeito só de um caso que eu participei. Eu fui um dos juízes responsável pelo julgamento daquele avião que caiu em Goiânia e que matou 159 pessoas. Esse avião, ele voava numa determinada rota, que era a rota própria dele. A um determinado ângulo, alguma coisa assim. Vinha do outro lado um outro avião. Que era o Legacy. Era um É Legacy. um Legacy, só para as pessoas lembrarem desse Isso. acidente. É Gol e Legacy. Gol e Legacy, Isso. muito bem. Então vinha o Legacy e na contramão. Ele estava lá em cima tem ruas, tem avenidas, tudo para produzir os Quer dizer, aviões ele estava transitarem. fora da rota. Ele estava fora. Ele estava, se eu não me engano, agora faz muito tempo que eu joguei, não me lembro. Um devia estar aqui, outro devia estar aqui. A 1.000 metros devia estar o outro. Na parte de baixo. Um vinha com o transponder ligado, o outro vinha com o transponder desligado, porque o piloto que não estava acostumado colocou o pé no painel e desligou o transponder sem querer. Bom, então, numa situação como essa, morreram 159 pessoas. Mas você tem que examinar de quem é a culpa por isso. Então, alguns vão falar assim, mas isso é responsabilidade objetiva. A transportadora ficou de levar os passageiros até o destino incólumes. Eles não chegaram incólumes. Mas a outra que estava aqui, ela causou esse embate. Então, você aplicando o Código Nacional da Aeronáutica, o artigo 240 e pouco, se eu não me engano, ele diz que tem que ser responsável o avião que causou o acidente. Então, o avião que causou o acidente era o outro. O Legacy. E esse aqui não. Então, a quem cabe fazer o pagamento? A Legacy. Se a ação foi movida contra a Gol não cabe fazer o pagamento. E o meu julgamento foi nesse sentido. Nós tivemos discussões intermináveis a respeito disso. Eu posso imaginar. Não chegávamos a conclusão nenhuma, até que a própria transportadora disse que era a intenção dela fazer o pagamento porque ela tinha seguro. A própria Gol. Pacificou. Exatamente. A própria Gol. Isso pacificou. As discussões, então, pacificaram, porque foi uma discussão muito grande naquela interpretação rígida que eu tenho. E um desgaste também tão grande, até para o nome da própria empresa, não? Ela agiu corretamente, no meu modo de ver, politicamente correta, mas juridicamente eu entendo até hoje que eu estava certo. Quer dizer, a culpa seria do Legacy. Eu não posso falar para você se responsabilizar por um acidente que eu causei. Ou então estaria cumprimentando com o teu chapéu. O senhor é bem apegado à sua família, como um bom italiano. Qual que é o melhor conselho dos seus familiares ao longo da sua carreira? Vamos falar um pouco da sua família, doutor. Bom, o que eu trago comigo da minha família, que seria o melhor conselho, não é? A melhor formação que me deram é a ética. Eu herdei da minha família um sentimento de ética muito pronunciado. Eu vivi com o meu pai me dizendo, olha, ganhar dinheiro é muito fácil e é muito fácil perder também. Ganhar a honra, você só ganha uma vez. Quando você perde, você não recupera nunca mais. E esse foi o grande conselho que eu tive do meu pai. E aproveitando, falando de família, falando de receita familiar, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que o senhor sabe preparar uma linguiça como ninguém. Eu preparo. É verdade? Preparo, é verdade. Oh, eu estou de dieta, mas eu fiquei com vontade de provar, viu, doutor? Bem fritinha. Como é que é isso? Bom, a receita veio dos antepassados, né? Eu agora, há uma questão de uns 10 anos atrás, eu fui procurar e acabei descobrindo que é de 1828 a receita de uma parente nossa, que tem até o nome da minha irmã hoje, e de lá para cá
nós ficamos trazendo, é tradição, não é? Essas receitas para nós, né? Até que chegou, foi muito engraçado, porque os pais vão morrendo, a mãe morreu, as tias morreram, e elas vão dizendo, olha, não passa a receita para ninguém, porque um dia você pode precisar disso, né? Nós vivemos, quando chegamos no Brasil, com essa receita. Se você passar adiante, quando você precisar, esse é o truque você do vai cozinheiro. Você não pode... E é engraçado a gente ser de família italiana, eu também sou descendente de italianos, e as melhores lembranças que a gente tem são aquelas lembranças com todos ao redor da mesa, né, se fartando daquelas coisas boas. E primos, fortalecendo o colesterol. Então a gente passa bons momentos, não é isso, doutor? É verdade, Mas sabe que eu passei muitos anos com isso na cabeça, que eu não devia dar a receita para ninguém. Num determinado momento eu vi um amigo em dificuldade e passei a receita para ele. Hoje, ele ficou rico com a linguiça? Ele está vendendo 10 toneladas de linguiça por mês. Puxa vida! Achei muito bom. Qual que é a importância da comuna do Fuscaldo na sua vida? Fuscaldo é a terra dos meus antepassados, né? Meu avô, minha avó, minha noni, né? Fica pertinho de onde, Fuscaldo? Fuscaldo fica a 40 quilômetros de Cosenza, que é a capital da Calábria, não é? E o mar, é verdade que é o mais azul do mundo? É o mar più azzurro del mondo. Più azzurro del mundo. Isso. Quais as melhores lembranças que o senhor tem da sua infância? Eu lembro bem de duas partes da minha infância. Uma já quase na adolescência. Em Franca mesmo? Não, nós saímos eu quase não vivi em Franca. Eu só ia em Franca de férias, mas eu fui morar em Mogi das Cruzes, foi um lugar que eu convivi durante muito tempo. Depois eu acabei indo para uma cidadezinha que muito pouca gente conhece, chama Conservatória, fica no Rio de Janeiro. E é lá que hoje eu faço algumas composições musicais, eu toco violão, tem umas musiquinhas lá que são minhas, que eu passo ali o tempo tocando, tudo. E antigamente, quando eu ia para lá, nós fazíamos serenata. Cidade das Serestas, não é conhecida como a Cidade das Serestas? Nós saímos pela rua, fazíamos serenata, as moças saíam na janela. Tem um sonoplasta que está comentando isso com a gente aqui, por isso que eu citei, porque eu não sabia desse detalhe. Cidade das Serestas, você precisa ir lá, é muito bonitinha a cidade. Quando nós fazíamos serenata, tinha 17, 16 anos, então a serenata saía pela rua. Hoje, quando eu saio lá com o violão e com todo o pessoal da serenata, eles já falam que é o cordão geriátrico. Foi lá que o senhor fez serenata para sua esposa? Não, Aprendeu lá. Ela depois que conheceu a conservatória, que eu a levei para lá, ela um dia ficou na janela para que eu tocasse para ela. Mas antes eu fazia serenata para as namoradinhas que a gente tinha por lá naquele tempo. Aprendeu e depois fez uma bela serenata para a esposa. Muito mais vibrante. Agora, doutor, a gente poderia ficar falando horas, mas eu tenho que fazer a pergunta que é a pergunta-chave do nosso programa, uma forma de homenagear alguém especial. Para quem o senhor entrega o seu cartão de visita? Meu cartão de visita. Bom, como eu disse para você, nós passamos a vida inteira encastelados, né? Amordaçados. Então, como agora eu vou ser obrigado a sair da magistratura daqui a algum tempo, eu entrego o meu cartão de visita para todo mundo que eu não entreguei. Para todas as pessoas. Especialmente para minha mulher, com quem agora a gente vai poder falar sem pensar na responsabilidade de fazer uma sentença, uma decisão qualquer. O nome da sua esposa? Ideli. Dona Ideli. Ideli. Se para o senso comum, desembargadores, juízes e advogados são pessoas sérias e de difícil acesso, o nosso convidado comprova que são pessoas normais, com as quais nós podemos falar sobre a vida, família e tantos outros assuntos. O Dr. Luiz Roberto Sábato tem 68 anos e é um homem apaixonado pelas suas origens, mesmo com a dedicação constante à profissão e aos mais diversos casos da história jurídica do Brasil. Um desembargador que, durante a produção do programa, nos mandou algo muito além do currículo. Escancarou os arquivos da família e mostrou as fotos de um final de ano no berço dos Sábatos, a bela e pequena cidade, Fuscaldo, na Itália. O avô do Enrico, Luigi, e da pequena Heloísa, que tanto lutou pela sua recuperação desde o nascimento.
o marido orgulhoso da esposa Ideli e o pai exemplar dos competentes profissionais Silvia, Túlio e Flávia, talvez não tenha a real noção da importância que tem ao quebrar os paradigmas de figuras tidas como inatingíveis por grande parte da população. E é justamente para este homem humilde, simpático, generoso e competente que eu entrego o meu cartão de visita de hoje. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.